Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. 1 Timóteo 2:2. O pecado original de Adão recebe diferentes classificações de diferentes pessoas. Há quem enxergue ali o pecado da rebeldia, de um sentimento de autonomia exagerada de Adão em relação a Deus. Adão não conseguiu se submeter. E a submissão é um desafio para qualquer de nós. Aos pais, aos professores e então aos patrões e às autoridades políticas. Submissão. Felizmente a Bíblia fala bastante sobre isso. Obedeçam às autoridades, todos vocês, é o que Paulo aconselha em Romanos 13. Os cristãos em Roma, então, deviam obedecer às autoridades, as mesmas que vezes demais os oprimiam. Por isso é importante perceber que o verbo grego hupotasso, traduzido por obedecer, nunca é usado na Bíblia na voz ativa para nenhum ser humano, apenas na voz passiva ou média. A Bíblia, ela traz em si o mandamento de submetam-se, mas em nenhum momento encontraremos a permissão submetei. O que isso significa é que o cristão deve se submeter voluntariamente, mas nunca submeter o outro à sua vontade contra a vontade dele. Isso faz toda a diferença porque deve tirar de mãos cristãs qualquer impulso de violência e de truculência, porque ninguém tem autorização bíblica para subjugar o outro. Isso vale para todos os lados. Cidadãos devem obedecer às suas autoridades, mas as autoridades devem obedecer aos cidadãos aos quais eles servem ou deveriam servir. As autoridades não subjugam os cidadãos e, se tentarem, os cidadãos não respondem subjugando as autoridades ou tentando subjugá-las, porque a resposta não é a truculência. Mas há uma resposta. Atos 5:29 traz o momento em que Pedro e os outros apóstolos respondem às autoridades constituídas politicamente sobre eles. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Incontáveis vezes uma autoridade humana aponta um caminho que é absolutamente contrário à vontade de Deus. Nessa hora devemos obedecer a Deus e não às pessoas. A pergunta então passa a ser: como é possível ao mesmo tempo obedecer às autoridades, como Paulo sugere, e desobedecer às autoridades, como Atos sugere ser possível? A resposta parece estar em lembrar que obedecer não é abaixar a cabeça cegamente, mas é abrir mão da vontade ativa de subjugar o outro, inclusive por meio da violência. Cristãos podem desobedecer a uma autoridade humana, desde que façam isso sem tentar subjugar quem tentou subjugá-los, sem o uso da violência e com a motivação de fazer a vontade de Deus, não a sua própria. Então a questão é reduzida a perguntas básicas. Eu concordo com essa autoridade em tudo cegamente? Eu discordo dessa autoridade em tudo por uma constante rebeldia sem causa? Eu concordo porque vejo nessa ordem um reflexo da vontade de Deus ou estou só assinando embaixo de tudo que uma figura política faz? Eu discordo porque não vejo a vontade de Deus ou porque não vejo a minha vontade? E afinal, como saber qual é a vontade egoísta da autoridade humana, qual é a minha vontade egoísta e qual é a vontade perfeita de Deus? 1 Timóteo 2:2 responde: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. A resposta é a oração. Oramos pelas autoridades para que as suas vontades humanas egoístas não sejam cumpridas, para que elas sejam apenas as mãos humanas de Deus nos projetos que Deus tem para nós. E se oramos assim, não pensamos mais em direita, esquerda ou qualquer coisa parecida, pensamos em pacificação, em submissão à vontade de Deus acima de tudo, em oração, em submissão a Deus. Em dias assim, excepcionais, as autoridades não sabem o que fazer. Não sabemos a quem obedecer. As próprias autoridades desrespeitam e desobedecem umas às outras. Mas a Bíblia continua o melhor caminho. Não obedecemos cegamente, não desobedecemos por rebeldia. Buscamos a paz, buscamos a vontade de Deus e oramos.